Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou José Vettorazzo, sou urologista aqui do IURO, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo. Estou aqui com o meu amigo e sócio, o Dr. Paulo Maron, também urologista aqui do Instituto. E hoje nós vamos fazer mais uma cirurgia para tratamento de próstata aumentada de tamanho. Dessa vez a gente está com um paciente de 65 anos que tem uma próstata bastante grande, mais ou menos 160 gramas aí, de acordo com os exames pré-operatórios. E para esse paciente a gente optou por fazer a retirada dessa parte interna da próstata que cresceu através da cirurgia robótica, né? Uma das técnicas possíveis aí para tratamento desse problema. Paulo, comenta para o pessoal, né, por que a gente chegou à conclusão de que a cirurgia robótica é a melhor estratégia para esse paciente e se o tamanho da próstata tem importância, né, nessa decisão, nessa conversa que a gente tem que ter sobre os tipos de tratamento. Sim, na verdade, toda vez que a gente vai se deparar com a indicação cirúrgica da hiperplasia benigna de próstata, né, a gente tem que ver se a gente vai fazer uma enucleação do tecido ou se simplesmente a gente vai só fazer uma raspagem ou desbastar um pouco do tecido para melhorar o fluxo de urina. E toda próstata muito grande, se eu simplesmente tirar só um pouquinho dela, né, ou que seja 20, 30% da próstata, eu talvez não resolva o problema do paciente. Então, toda próstata muito grande, a gente precisa de um tratamento um pouco maior, de retirar um tecido de próstata mais adequado, né? Porque só assim eu vou ter uma abertura significativa a ponto de a gente ter um tratamento definitivo dessa hiperplasia, né? Então, a decisão entre uma técnica enucleativa é a primeira delas. Eu acho que a gente tem que ter em mente que eu preciso enuclear esse tecido, né? Então, dentre as técnicas que a gente tem hoje, a principal utilizada é a cirurgia via abdominal. E aqui em São Paulo a gente tem acesso à cirurgia robótica de forma mais comum, então é a nossa primeira e principal indicação. A gente sabe que existem outras técnicas, inclusive essa é uma grande discussão e o paciente sempre pergunta se ele pode usar alguma técnica específica para um tamanho de próstata menor ou maior. Inclusive, essa é uma pergunta que eu te devolvo, né? De fato, a gente pode usar a técnica que a gente vai fazer agora numa próstata menor? Faz sentido? Como é que é essa resposta para o pessoal? Em geral, a gente opta por exemplo, a retirada da parte que aumentou da próstata com cirurgia robótica para próstatas que tenham aí pelo menos 100 gramas, 120 gramas. Mas esse é um ponto que vai um pouco da preferência do cirurgião. Por exemplo, tem cirurgiões que para próstatas de até 120 gramas vão preferir fazer algum tipo de tratamento com técnicas que são por dentro do canal urinário. Às vezes o colega tem muita familiaridade ali com, por exemplo, uma das técnicas de cirurgia laser para retirada dessa parte da próstata. Ele faz bem, ele faz rápido e os pacientes vão ter um bom resultado. Então o colega consegue e prefere fazer uma cirurgia em um paciente que tem uma próstata grande com outro tipo de técnica. A gente tem ali para esses tamanhos de próstata a partir de 80 gramas, né? Entre 80 e 120, 130 gramas, você tem uma zona ali de tratamento que vai muito da preferência do cirurgião e das prioridades que aquele paciente tem. Por exemplo, a cirurgia robótica para esse tipo de tratamento faz com que seja necessário o paciente permanecer alguns dias com sonda urinária. O paciente provavelmente vai embora para casa 24 horas após a cirurgia, então é um tempo de permanência hospitalar muito rápido, tem um risco muito pequeno de sangramento, mas tem essa desvantagem de precisar ficar de sonda por alguns dias. Tem paciente que não quer nem pensar na possibilidade de ficar com a sonda, então de repente outro tipo de tratamento acaba sendo um pouco mais adequado. Eu, assim como você, também prefiro para casos de próstata muito grandes, como esse de hoje, de 160 gramas, utilizar a cirurgia robótica. Então, no meu caso, eu escolheria essa técnica. Se fosse uma próstata menor, com 80 gramas, por exemplo, a gente poderia pensar em cirurgia laser Rolep, a cirurgia laser com green light, que é a vaporização da próstata, eventualmente a técnica convencional de raspagem de próstata, que é a RTU de próstata, e eventualmente também o novo tratamento, o Rezum, que é o novo tratamento que chegou com vapor de água incluído ali, inoculado na próstata, que a gente utiliza para próstatas de até 80 gramas. Então hoje quando a gente fala de tratamento da HPB, a gente tem um menu aí de possibilidades para os pacientes, tem que conversar para ir ajustando quais as prioridades e as intenções dos pacientes em relação aos tratamentos para conseguir chegar à conclusão de qual a melhor estratégia. Acho que um recado importante, né, Zé, é que o paciente que faz o acompanhamento ali rotineiro, a gente vai seguindo ele e acompanhando o crescimento dessa próstata. Então a gente consegue tratar ele numa fase mais precoce do problema, né?
Porque é comum um paciente que não fez um acompanhamento chegar com a próstata muito grande e a gente não tem muitas opções. Sim. Agora, aquele que está fazendo acompanhamento ali rotineiro, todo ano ali com o urologista, a chance de você precisar de técnicas mais avançadas é menor. Sim, porque você tem todo ano acompanhamento e você decide a hora de tratar com cirurgia. Geralmente é um paciente que está medicado, que você vai controlando um pouco o crescimento da próstata, você vai aliviando os sintomas e evita esses extremos assim de tamanho de próstata e de possíveis complicações, né? Perfeito. Bom, acho que é isso. A gente espera ter conseguido esclarecer um pouco as dúvidas em relação aos tratamentos da próstata aumentada de tamanho, né? Hiperplasia prostática. A decisão não é às vezes tão matemática ou isso ou aquilo, mas a gente pode sempre esclarecer e trazer algum ponto de vista interessante. Bom, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco melhor como é que são tomadas as decisões para o tratamento de pacientes com próstata aumentada de tamanho, né, hiperplasia prostática benigna. Muitas vezes a decisão não é tão simples, ou isso ou aquilo, a gente tem que conversar sempre com o nosso paciente e entender o que está incomodando, o que a gente precisa melhorar e quais são as expectativas dele em relação ao tratamento. Então a gente tem bastante vídeo no canal sobre esse assunto, confira a nossa playlist de hiperplasia prostática benigna e deixe aqui seus comentários e suas dúvidas aqui abaixo no vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!